a gente sente que houve uma certa importação, né, grande das pautas internacionais. Com isso, existe um reducionismo da agenda. Então, quando a gente fala das limitações, eu acho que passa por esse espaço, das limitações do que é feito. E também a questão da própria atuação das empresas, né? Porque a empresa ela tem condições, quando a gente fala de ESG, que é um seminário, né, um congresso mais focado na parte da filantropia, mas o ESG ele vai passar por inúmeras temáticas, né? Ele é bastante amplo, então vai desde pensar em um produto que a empresa oferta para o mercado, na distribuição dos resultados e a justiça salarial, na questão da comunicação que ela faz para o mercado, na relação com seus stakeholders. Então, toda a materialidade das empresas também ela passa pelas suas estratégias ESG, né? E não diferente o que a gente vem acompanhando na Communitas, assim como o GIF, com quem a gente troca muito e alinha muitas questões e condensa os resultados das nossas pesquisas, a gente identifica aí um forte alinhamento ao negócio nos últimos anos, né? Quando a pesquisa começou, há 16 anos, a primeira edição do BISC, que é uma pesquisa anual, e também a partir de respostas voluntárias que a gente recebe das empresas da rede, que viabilizam a pesquisa existir, a gente consegue identificar tendências, né? Então, quando a gente começou a pesquisa, não existe esse papo de alinhamento ao negócio, né? Não era uma realidade, era um paradigma, inclusive, que as empresas buscavam combater. E com o passar dos anos, a gente foi vendo como isso vinha se intensificando, acho que culminando de 2 a 3 anos para cá, com todo o advento aí do ESG. Então, isso é realmente muito relevante e, com certeza, vai gerar toda uma influência naquilo que é feito, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente também já debateu com a rede esse alinhamento ao negócio não deixa de ser uma limitação. A gente vê uma série de benefícios que a rede traz, que ela relata, e aí a gente tem também uma análise tanto do setor de serviços quanto a de indústria, mas a gente identifica que como é que ficam aquelas causas que não são alinhadas ao negócio, que não são caras aos negócios em geral, né? Então, eu acho que existe aí um papel também da sociedade civil de apontar isso e as empresas também buscarem investimentos diversos, né? A gente vem identificando que existe uma tendência de ampliar a transferência de recursos para o terceiro setor, até mesmo os institutos, que tradicionalmente são organizações que normalmente executam mais, até pelo seu próprio expertise, as ações, mas as empresas também estão fazendo uma transferência maior. Pelo entendimento de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Os desafios são muito grandes. Eu acho que desde que a gente começou o congresso aqui, foram inúmeras provocações, né? A gente foi colocado num lugar de desconforto, já com a plenária inicial, sobre a decolonização da filantropia. A gente passou por inúmeros debates para trazer o bode para a sala, porque a gente tem um elefante no Brasil na sala, não é nenhum bode. Mas eu acho que passa muito por essa reflexão, né, e ver essa sala cheia e com tanta gente interessada nesses últimos 3 dias em debater, me deixa muito feliz e inspirada, né? Os executivos sociais da nossa rede, a gente teve aí como eu falei, a gente teve um capítulo dedicado especificamente para a parte de investimento social. Quem tiver interesse em mais informações sobre a pesquisa, ela está disponível no BISC, bisc.org.br, e aí no capítulo ESG tem um pouco dos dados que eu vou trazer aqui. Mas a gente vê que os principais programas relacionados ao pilar social, existem algumas limitações, né? Porque quando a gente fala para além da filantropia, a cobertura dos principais programas e iniciativas relacionadas no pilar social do ESG da nossa rede, 78% destacou ter a questão de ações sociais, desenvolvimento territoriais e comunidades locais, que é muito o foco da nossa pesquisa, né, nesse pilar S do ESG. 22% está olhando para a redução da desigualdade salarial, né, um índice baixo. 22% do combate do trabalho infantil. Não que isso não aconteça na empresa, mas não está dentro, digamos assim, entre os temas mais fortes. Entre os temas mais fortes, a gente encontra diversidade e inclusão, e equidade, com 89%, e a capacitação e ações de sensibilização e educação, também com 89%. Então, esses são alguns dados para dar uma ideia a vocês de como é que essa questão está acontecendo, que a gente viu.
E quando a gente olha para a governança, que eu acho que muito do que a gente vai tratar, né, os riscos são tão grandes, as ameaças são tão grandes, que eu acho que existe total esse entendimento, acho que todo mundo está aqui nessa sala é convencido já, do papel das empresas na participação da resolução dos nossos desafios sociais. Né? Então, quando a gente olha... Só que isso antes era algo que estava restrito a plenárias como essa. Deixa eu tirar, que eu acho que... Vocês continuam me ouvindo, né? Eu que não estou me ouvindo, no começo eu estava ficando... então, mas a gente vê, é COP27, é o mais recente relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, de que são crises múltiplas, eles falam de policrises, né? E que focam realmente nessa questão das questões climáticas, políticas, econômicas, sociais, e nada disso vai ser resolvido de maneira isolada. E as empresas sabem disso, né? Então, esse é um ponto muito importante. Mas como fazer isso na prática? E eu acho que também a gente vê aí a grande dificuldade da própria governança, né? A gente vê um esforço grande de integração das iniciativas dentro das empresas, das sociais, com as ambientais, com as estratégias, mas ainda, apesar de que 90% da nossa rede relata de que há um esforço de integração entre si, a gente vê que 45% tem uma direção explícita da empresa para essa integração, 27% há recomendações da direção para explorar as complementariedades, e essa integração, então, ela em 18% é realizada de maneira espontânea. Então, a gente sabe que com isso também deixa uma lacuna para muita coisa de fora. E 9% ainda não realiza a integração, e aí reconhece a sua necessidade, mas ainda não realiza. Então, as atividades relacionadas a essa definição de prioridades, gestão de projetos e definição do orçamento e elaboração de diagnósticos, elas ainda são desenvolvidas com uma integração relativamente baixa nas equipes. Então, esse é um ponto de fundamental importância. E a integração ESG, a gente também fez uma pergunta relacionada a prazo, né? Porque a gente... Está todo mundo muito acelerado, mas como que a nossa rede enxerga, em quanto tempo a gente vai ter aí uma integração mais plena das temáticas ESG ao negócio? E aí a grande maioria fala que até 5 anos, nos próximos 2 a 5 anos. Né? Essa aí é algo que a gente vai ter que verificar lá para frente para ver se bate a informação. São 60% da rede que relata isso, 60% da rede. 20% relata que durante o próximo ano essa integração há de acontecer. Na parte da questão da governança mais instituída na liderança, a gente questiona a questão da existência de um comitê de sustentabilidade ESG no Conselho da Administração. E a gente identificou que 63% da nossa rede tem no Conselho de Administração um comitê ESG de sustentabilidade com pelo menos um especialista na temática. E 38% ainda não possui um conselho ESG, mas que está considerando a criação de um. Né? E aí, quando a gente fala no S, que eu acho que aqui a grande maioria é o olhar que a gente tem, a gente identifica internacionalmente o relato das empresas como uma dificuldade maior de reportar, né, e, portanto, isso de ser mensurado. E no Brasil a gente fez a mesma pergunta que o nosso parceiro internacional e identificou que 27% da nossa rede coloca a maior complexidade para o S, sendo que 18% para o G, né, do ESG, para a governança, e 18% para o ambiental. 36% considera igualmente complexo acompanhar os indicadores S, assim como os outros E e G. Então, isso mostra que existe uma necessidade de avanço no próprio framework, né? Recentemente, em coautoria com o coordenador do BISC, o João, da minha equipe, a gente fez um artigo que foi publicado no Valor Econômico e também está na própria publicação, que a gente olha para estudos internacionais e os aspectos que eles colocam ali, a REC de Paris e a Standard & Poor's Global, que existe realmente uma carência na parte dos indicadores e como eles são colocados, coloca em xeque o próprio movimento. A gente vê um movimento anti-ESG nos Estados Unidos, né? E a consolidação desse movimento está diretamente ligada à necessidade de bons indicadores e de um mecanismo indutor do mercado para que isso seja acompanhado. Os relatórios no Brasil, por exemplo, é algo pelo qual a Comunitas advoga. Na parte de filantropia corporativa, como o GRI não pede
um reporte mais detalhado no quanto que é investido, quantos por cento disso é incentivado, quanto não é, quanto é daquele investimento direcionado para cada área, a gente vê os relatórios dos mais diversos, né? Relatórios que muitas vezes comentam quais são as organizações apoiadas, mas que sequer dizem o valor que investem. Então, esse é um aspecto que a gente precisa olhar. A produção de conhecimento no campo ela é extremamente importante para que a gente possa avançar, e aí eu acho que está muito relacionado ao que as empresas acreditam e como é que elas vão colocar essa agenda para rodar. E eu acho que, na fala do Fábio, ele pode também trazer um pouco, que eu sei que você muito nisso, Fábio, e a gente precisa realmente de mecanismos indutores para que a gente tenha maior clareza do que precisa ser reportado, de essa confusão, né, de ratings, de coisas que cada local tem um aspecto diferente, abre espaço para o social washing, para o greenwashing, que é justamente o que a gente quer combater, que é a filantropia estratégica, o investimento social corporativo sério, que é o que a gente acredita e vê o impacto dele acontecendo, né? Então, é isso que é a causa que a gente quer propagar. E aí, eu não sei se eu falei muito rápido, talvez eu não tenha passado por todos os dados, mas acho que eu posso ir reagindo também aqui às demais falas, para a gente ter a oportunidade de ouvir todo mundo. Eu queria chamar... dado dito isso e feita essa primeira contextualização, a Marisa, né, a Marisa do Instituto NU, que tem aí um tempo para trazer as suas considerações, Marisa. E eu queria te ouvir, como o título do nosso painel ESG e os limites das estratégias das empresas na promoção das equidades, queria ouvir, né, da tua perspectiva, quais são esses limites que você vê das empresas na promoção das equidades e quais os caminhos possíveis também para a gente ter, a partir dessas estratégias, uma sustentabilidade e olhando pela perspectiva do ISP, né, do nosso investimento social privado. Obrigada. Olá, vocês estão me ouvindo? Tirei o fone para não ficar me ouvindo aqui. Bom dia a todos, todas e todes. Queria fazer minha autodescrição, porque eu sei que está sendo gravado, e aí depois, para quem for assistir, eu sou Marisa, eu estou vestida aqui de branco, estou com um terninho meio creme, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos grisalhos de Black Power e está preso numa parte. E estou sentada numa cadeirinha aqui com o fundo do painel. Quero agradecer muito o convite. Eu até coloquei lá na minha publicação do LinkedIn. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro o trabalho do GIF na disciplina de investimento social privado, e é um grande prazer estar aqui e estar com essa mesa. E agradeço também por me convidar para esse painel específico, porque eu acho que é um tema que está aí pulando, né? Eu acho que não só por lá onde nós estamos conversando, mas acho que diversas empresas, muitas áreas ASG ou ISD, como a gente costuma falar, estão conversando, estão dialogando muito sobre que limites são esses, né? Quais são esses limites para a gente atuar. Eu vou trazer aqui alguns possíveis limites. E aí eu acho que o primeiro que a gente precisa discutir, trazer e refletir sobre é um limite de recurso, ou melhor, eu acho que talvez complementando, até numa linguagem um pouco mais empresarial, o apetite que as empresas têm para recursos de impacto social. Né? Porque, no final do dia, para a gente implementar ações, projetos, programas de impacto social, a gente precisa de recursos financeiros. E a pergunta, eu acho que a pergunta que fica é assim, qual é o apetite que as empresas têm para destinar para impacto social? Porque se esse recurso ele é limitado, a gente corre muito o risco de que essas estratégias elas também sejam limitadas. Né? Se não for muito bem pensado, se não for muito bem articulado, se não for muito bem planejado, se a gente tem uma limitação de recursos, a gente também corre o risco de ter limitações de estratégia. Eu acho que um outro limite também que precisa ser muito refletido pelas empresas e pelas áreas e pelos institutos empresariais é essa pressão que a gente tem, muitas vezes, por produzir resultados muito rapidamente. Embora eu acho que
ao longo do Congresso, a gente discutiu muito que existe uma urgência, né? O tema de enfrentar estruturas de desigualdades é um tema urgente. A gente sabe que resultados de impacto social são resultados de longo prazo. Então, se a gente tem essa pressão para produzir resultados rapidamente e a gente não leva em consideração todas as complexidades que estão envolvidas para a promoção de equidade, a gente corre o risco de gerar soluções, algumas vezes, simplistas, e que não dão conta, de fato, para a promoção de equidade. E só para não me prolongar muito nos desafios, que eu acho que também vale a pena falar sobre caminhos, porque caminhos existem, eles são possíveis. Tem um limite que é muito importante, e aí, perdão da expressão capacitista, que é o limite da visão. Eu gosto muito de uma fala do Frei Beto, que ele diz que a sua cabeça pensa onde seu pé pisa. A sua cabeça, ela pensa onde seu pé pisa. Se você não conhece o público a ser impactado, como que você quer gerar promoção de equidade? É algo bem difícil, né? E a gente sabe, acho que durante o Congresso todo foi falado que a gente precisa nomear bem, né? Que essa desigualdade no Brasil, ela tem cor, ela tem sotaque, ela tem CEPs, né? Porque a gente, num país com esse tamanho, né, continental, a gente tem diversos territórios, né, sofrendo com muitas desigualdades sociais. E aí, como que eu penso em promover equidade se eu não tenho a mínima noção que público que precisa ser impactado? Então, eu acho que né, só recapitulando, esses 3 limites são limites muito importantes que precisam ser considerados com bastante responsabilidade e discutidos e refletidos pelas áreas, né, ISD das empresas. E aí, só pensando né, eu acabei que eu não estou olhando para o cronômetro, não sei, não tenho a mínima ideia do meu tempo. Obrigada, 5 minutos. Já pensando em caminhos, e aí pegando o gancho do que eu falei da cabeça, pensa onde seu pé pisa, acho que a primeira coisa, um primeiro caminho que é possível para pensar na promoção de equidade, no enfrentamento de estruturas de desigualdade, é você conhecer. E se você não vai até lá, você precisa estabelecer pontes com quem, de fato, está no território. Assim, uma das coisas que eu fiquei muito feliz aqui no Congresso, é que eu ouvi muito, né, o Congresso inteiro falou sobre essa pesquisa que foi feita pela iniciativa PIPA, Periferias e Filantropia. E eu fiquei muito feliz de ter ouvido o Congresso inteiro sobre essa pesquisa, porque esse aqui é um caminho para pensar na promoção de equidades, na filantropia. Esse aqui é um caminho. E nós ficamos muito felizes de termos estado ao lado da iniciativa PIPA para promover essa construção de dados e evidências para ajudar a pautar esse campo. Então, se a gente precisa de dados e de evidências, a gente aqui tem. Um outro caminho que eu acho que também é muito importante para pensar é algo que o Gelson Henrique, que está bem ali, que é o coordenador executivo da PIPA, e ele falou bastante durante o lançamento e durante a fala dele, a importância de ter pessoas como eu na tomada de decisão. Pessoas com a origem que eu tenho, do lugar que eu venho, ali na tomada de decisão, na construção desse material, na construção dessa pesquisa, de entender qual era o momento que a gente precisava ter, inclusive, aditivo, para manter a coordenadora de pesquisa durante um tempo mais, de trazer os pesquisadores para o lançamento que foi em São Paulo, porque a gente queria ouvir deles, porque os pesquisadores eram dos territórios.
E aí acho que uma pergunta que não quer calar é: o investimento social privado quer os nossos corpos, corpos como o meu, como o do Gelson, nesse lugar de tomada de decisão? Porque é um caminho também para essa promoção de equidade. E aí, para finalizar, eu acho que um outro caminho que também é muito importante, que o investimento social privado precisa entender, é que, gente, não tem necessidade nenhuma de inventar roda. Não tem necessidade alguma de inventar roda. E acho que o investimento social privado também precisa de humildade para entender que quem está fazendo impacto na ponta tem muito para ensinar. Dados aqui dessa pesquisa mostram que tem muita instituição, 31% das instituições, eles estavam fazendo impacto com menos de 10 mil por ano. Em 2 anos, eles estavam mobilizando 5 mil, gente, que não é nem o salário da maioria das pessoas que estão aqui nessa plateia. E eles estão utilizando isso, esse é o orçamento deles anual, para fazer impacto na ponta. E aí eu acho que isso é um caminho, é um aprendizado, e que a gente precisa olhar isso com muita seriedade, porque é isso, essa roda, a roda ela já existe, não tem necessidade de ficar inventando a roda, ela já existe, e talvez ela só precisaria de uma camada de borracha para que ela possa girar por mais tempo ou girar mais rápido. É isso, gente. Espero que eu possa ter contribuído, e acho que no debate a gente vai falando mais coisas. Muito bom, Marisa. Eu acho que eu vou aproveitar que a Marisa falou 1 minuto ou menos do que ela tinha, e eu queria muito comentar algo em cima disso, que é a questão do curto-prazismo, né? Eu acho que isso é um vírus que a gente tem que ter consciência, tentar combater, porque as empresas elas falam no seu discurso muito do longo-prazismo, de você olhar para frente e a longo prazo, mas as metas são definidas no curto prazo. Né? Agora, com a questão até de atrelar a remuneração variável dos executivos a metas ESG, como que essas metas estão sendo construídas? Eu acho que cada empresa também precisa olhar para isso, para que não exista um incentivo dentro da empresa para se trabalhar ESG, porque a sustentabilidade não né, em 6 meses que a gente vai alcançar. Né? É uma jornada longa, a gente tem a Agenda 2030 aí virando a esquina, batendo na nossa porta, sabendo que a gente não vai cumprir muitos dos desafios que foram colocados, mas a gente precisa realmente conseguir equilibrar e ser porta-vozes dentro das nossas empresas de que as coisas precisam realmente ter essa visão mais de longo prazo. E a questão do limite do recurso passa um pouco pelo que eu falei, eu acho, Marisa, que é a questão da governança, porque às vezes até existe recurso, mas a empresa tem dificuldade de enxergar as prioridades, muitas vezes também impulsionadas por visão de curto prazo. Então, tá tudo interligado. Eu acho que foi muito precisa aí a sua fala, obrigada. E aí, passando para o Eric, acho que a mesma rodada de perguntas que eu fiz para a Marisa, Eric, queria que você trouxesse quais são esses limites que você enxerga das estratégias das empresas na promoção das equidades e também esses caminhos possíveis para a gente trabalhar com maior sustentabilidade o papel do investimento social privado. Bom dia a todos e todas e todos. Prazer imenso estar aqui. Agradeço ao GIF pelo convite e os colegas aqui da mesa, que a gente já conversou um pouco, e trazer um pouco compartilhar um pouco desse meu aprendizado e desse olhar. É um desafio, porque falar de uma fala estruturada, né, depois de escutar várias pessoas e aprender muito aqui, não tem jeito de ter uma fala estruturada, ela já desestruturou toda, se eu considerar esses aprendizados desses 2 dias de encontro. Falando um pouquinho de mim e de onde eu venho, né, da minha experiência, sou psicólogo, atuei por muitos anos na área de pessoas, em recursos humanos, em organizações, e há 2 anos e meio no investimento social privado na fundação. E por que, né, essa decisão de vir para o investimento social privado? Porque eu estava vendo dentro das organizações a gente estabelecer todos os sistemas, processos, tudo funcionando muito bem. Grandes organizações elas têm recursos, investem em treinamento, investem em processos de recrutamento e seleção, investem em capacitação de lideranças, mas tinham problemas vindo do entorno, né, que estavam
entrando e a gente está inserido num tecido social, né? Isso acho que é um grande ponto. As empresas não estão isoladas naqueles muros que elas constroem, né? Elas estão inseridas no tecido social. E aí a minha decisão de vir para o investimento social privado, espaço que eu estou aprendendo muito, nas conversas, nos encontros, nas trocas, mas trago também um conhecimento de território. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas unidades, em diversos estados, e trago muito esse diálogo com o território para essa discussão. E aí, entrando na questão dos limites, né, primeiro eu vejo que são muitos temas. São muitos temas e temas urgentes. Então não dá para atuar em todos, né? Tem que fazer escolhas. Então a gente está falando de habitação, que foi até uma pergunta aqui da plateia. O GIF não falou, né, de habitação aqui. A gente tem que falar de saneamento. O Brasil tem uma série de problemas. Saneamento, da fome, da educação, da saúde, das questões raciais, uma série de temas aqui. Então eu diria que um dos limites são esses, né, da limite de escolha, né, do que a gente vai selecionar como causa de atuação, né, e ter foco. E só dentro da educação, se a gente pegar, tem uma lista de desafios aí para o investimento social privado. Então eu vejo esse um desafio para o investimento social privado, que é o limite do espaço que vai ser ocupado. Depois a gente fala das oportunidades. Um outro limite, e que a Marisa trouxe muito bem, limite de recurso, né? Recurso e tempo. Né? Eu falo de recurso, tempo, pessoas, como limites aí, e de espaço físico. Né? Então, eu diria que esses são também limites que tem que ter um fim, né? Que ele se encerra de parte de uma dedicação aí desse recurso. E as empresas têm limites, né? E as fundações, institutos têm limites, e as ONGs, realmente o recurso bem pequeno. Então eu diria que esses são alguns dos limites. Se a gente traz para organizações que estão ligadas a empresas que estão fora do Brasil, e a gente tem muito esse tipo de discussão, porque ele tem que ser discutido. A gente falou da decolonização aqui. Quando uma empresa que está fora, que tem uma atuação no Brasil, ela olha a partir da sua visão externa, né? Então ela está na Europa, ou ela está nas Américas, e fala, olha, essa é a minha visão. E aí quando a gente fala, olha, no Brasil tem uma série de desafios. É difícil até explicar, né, esses desafios para... Então você fala, tem um desafio da educação, mas a educação não está posta, não tem um sistema constituído? Tem, mas tem seus desafios. Questão de saúde, não tem? Tem, mas tem seus desafios. Então, assim, esse é o limite também de entendimento do território. Agora vamos para as oportunidades, né? Eu acho que quando a gente olha para limites, é importante também olhar para oportunidades, para os desafios. E aí que eu trago esse olhar dentro do ASG, né, do ambiental, social e governança, que não é uma coisa antiga, atual, é antiga, de 1960 já se falava na sustentabilidade, mas ela tomou as pautas, né, as pautas das empresas, pautas da mídia, pauta da imprensa. Então, qualquer jornal que a gente abrir, com certeza vai ter alguém falando de sustentabilidade, falando do ESG, falando do ASG, nesses temas. Tem uma pauta que tomou muito depois da pandemia, né? A pandemia acelerou essa discussão nas empresas, ela se tornou um tema urgente, porque é bonito, é interessante. Está no propósito? Está, mas ela impacta no econômico. Então a gente tem que falar do ASG, do ambiental, do social e da governança, mas também do econômico. E se a empresa não fizer, ela vai ter impacto no econômico. Então eu diria que a gente está nesse momento. E aí, quando a gente pega o S, o recorte do S, desse social, ele é um S que a gente fala um S grandão, é um S enorme, porque dentro desse S estão os colaboradores,
né? Estão os empregados, funcionários. Ele está diversidade e inclusão. Ele está nas questões de saúde, segurança. Ele está no fornecedor, na cadeia de fornecedor. Então, o desafio aumenta, né? Eu tinha que cuidar do que estava dentro do muro. E agora eu tenho que olhar para a minha cadeia de fornecimento. Ele está no social do entorno, então eu tenho que baixar, as empresas estão tendo que baixar seus muros e dialogar naquele território, naquele tecido social que elas estão inseridas. Então, esse é um ponto de oportunidade. Que tipo de oportunidade? É a oportunidade do investimento social privado pautar, discutir, dialogar com as lideranças. Então, fazer parte dessas discussões estratégicas do negócio. Então, E aí, há pouco tempo, há 2 anos atrás, quando cheguei na fundação, eu escutei falar assim, olha, o que é a fundação? Né? Como é que a gente se identifica? Como é que a gente se classifica? E eu fiz a pergunta, o que é a fundação? É o braço social do negócio. Eu falei, deixa eu entender um pouco o que é esse braço social, o que faz. Não, é quando tem alguma situação, a gente chama a fundação, sabe? Ou manda para a fundação. A gente não é braço, a gente é parte, né, das discussões, a gente é parte da estratégia. Então, é uma oportunidade imensa, né, porque as lideranças também estão aprendendo, de criar essas discussões, de trazer esse olhar crítico, esse olhar de posicionamento para dentro dessas discussões, dentro das organizações. E o investimento social privado, o filantropia corporativa, pode e deve fazer parte dessas discussões, pautando as agendas, pautando os planejamentos estratégicos, com discussões profundas. E aí, quando eu falo profundas, porque senão a gente cai nos washings. E aí, discussões profundas, discussões de investimento continuado, de descentralização de investimento, de continuidade, isso que a Patrícia trouxe, né, da continuidade de investimento. Não tem mudança a curto prazo. Não existe, e aí falando um pouco como psicólogo, não há mudança em uma semana. A mudança ela precisa de mudança de hábito, e aí quando eu pulo para virar comportamento, e aí quando a gente pula para dentro das organizações, para virar cultura. Então, e cultura não se muda rápido. Então, trazendo um pouquinho dessas oportunidades de discussões, deixo aqui minha contribuição. Obrigada, Eric. A Eric cravou aí mais no horário. Eu ainda vou aproveitar só os 50 segundos aqui que restam para fazer o comentário que eu acho que essa questão da inovação, né? Qual é o papel do investimento social privado? A gente tem uma capacidade de levar a inovação para impacto social, mas também para o negócio, né? E a hora que eu acho que cada vez mais as empresas estão entendendo que não precisa ser só o braço social, né? É um retroalimentador também, até de decisões mercadológicas, porque a empresa não vai fazer impacto social simplesmente fazendo o investimento da porta para fora. É sistêmico e tem que estar integrado a uma série de questões culturais mesmo. Então, é um indutor também de uma nova cultura, de uma nova lógica. E aí, só complementando também com o que a Marisa falou, que eu lembrei agora, que o papel do investimento social também privado, além de inovação, é ajudar a produzir conhecimento. E ao conhecer, e o conhecer que você gera para a área social, você gera para o negócio. Isso vai retroalimentar para ele entender melhor até que possíveis clientes ele pode ter. Então, isso também eu vejo com eu vejo como um grande potencial que deve ser mais explorado. Então, vamos para o próximo, agora trazendo esse olhar de mercado, Fábio, estou curiosa para te ouvir. A gente falou aqui dos limites e dos aspectos de solução, e aí, para você, eu queria... não, desculpe, não é o Fábio ainda, estou passando... Porque eu acho que a gente entra... Desculpa, Gibson. Também estou muito curiosa para te ouvir. Eu acho que essa questão da pauta racial, acho que a gente, antes de entrar no mercado, é melhor a gente tratar da questão racial e aí te ouvir diretamente mesmo, porque
ela é fundamental para a promoção das equidades. A gente sabe que está como uma pergunta, mas eu já vou logo colocando como afirmação. Mas como é que ela vem sendo trabalhada pelas empresas, né? Tanto nas estratégias ESG quanto o ISP, e quais são esses limites que você observa? Obrigada. Bom dia. Estão me ouvindo? Legal. Bom, eu acho que a primeira, antes de te dar uma resposta, eu faço uma provocação, na verdade. Eu acho que a importância da gente discutir a pauta racial é porque a gente já não aguenta mais um ciclo, né, de situações, como essa semana, um entregador de aplicativo é agredido a chicotadas, né, fazendo a gente rememorar toda a mazela histórica desse país, e isso tem a ver com a empresa ou com as empresas. Também a gente vê a maior rede de supermercados do país trazer mais uma vez um episódio lamentável dentro das suas estruturas, como se fosse algo que é ensinado na escola, sendo replicado pelos seus quadros de colaboradores. Quando você vê uma mulher negra se despir dentro de uma loja para provar que ela não está ali roubando e sim comprando. Quando você chega num evento como esse e você é confundido com um segurança ao invés de com um palestrante. Enfim, eu acho que a gente tem que discutir com mais profundidade ISP, equidade social e o relacionamento de responsabilidade das empresas, Marisa, porque, como você colocou, eles não estão prontos para nos verem nesses lugares de tomada de decisão. E não é só não estar pronto, talvez eles não queiram, né? Que são dois aspectos distintos. Então, a responsabilidade de organismos e organizações que discutem esse tema e que chamam as empresas à responsabilidade de pensar como mudar esse cenário, eu acho que ela é muito contemporânea. E eu acho que cada dia mais a gente precisa trazer essa discussão para um mote de quais soluções nós vamos adotar. Porque o Brasil, durante um tempo, eu acho que o racismo e a discussão de equidade racial no Brasil, ele tem faixas temporais, né? A gente passou pelo período do negacionismo, não existia, então aqui era um cenário de equidade, não tem nenhum tipo de discussão racial, está todo mundo bem, enfim. Depois a gente chega na fase do mimimi, né? Então tem um grupo de militantes ali que está na porta das empresas querendo provocar uma pauta que não existe. E agora a gente está vivenciando um momento em que o assunto está em evidência, mas que poucos assumem a posição de protagonismo na mudança. E também tem muito a ver com a falta de indicadores, porque sempre esse assunto foi tratado de forma subjetiva. Sempre eu acho, eu sinto, eu vejo, eu acredito. É muito importante a gente conseguir consolidar indicadores que mostram o desequilíbrio racial nas empresas, não como um instrumento punitivo, mas como um referencial para o planejamento e para a definição de metas e estratégias para corrigir essa desigualdade. E a gente sabe que muitas vezes nas empresas, Eric trouxe também esse olhar, tem alguns limitadores, né? A questão financeira talvez seja a mais pungente, mas quando a empresa entra em qualquer tipo de dificuldade, o primeiro recurso que é mexido é o social. E ainda assim tem um outro complicador, nem sempre nesse dinheiro do social a questão de raça é uma prioridade. Então a gente já tem poucos organismos que conseguem estabelecer um budget para a área social e trabalham isso de forma muito séria e efetiva, pensando nos territórios, né, pensando de fato onde que esse dinheiro está indo lá na ponta, qual é o impacto que isso está causando, tentando medir esse impacto, mas fazendo um recorte para a raça, pouco ainda é de fato aplicado. E de que maneira a gente muda isso, né? Conseguindo mostrar para as empresas que trazer indicadores para pautar uma mudança a médio e a longo prazo, porque também, como o Eric disse, né, é uma mudança de cultura. Ninguém vai transformar uma realidade de 300, 400 anos em 2, 3 anos. A gente, de fato, acredita que precisa ser uma transformação diária e gradativa para você, daqui a uma geração, talvez colher um pouco dos resultados desses investimentos que precisam também ser olhados de forma diferente, né? Eu acho que as empresas e os institutos e as organizações precisam começar
a pensar no investimento social privado, entendendo que a gente tem os 56% da população negra, mas a gente não usa essa referência para escolher os projetos em qual a gente vai investir, para escolher os territórios, para escolher o público. Poucas vezes essas preocupações são pautadas na hora da tomada de decisão. E eu acho que isso não pode ser um posicionamento secundário, ele precisa ser estratégico e prioritário. Porque senão a gente vai estar sempre perpetuando um ciclo que só se renova e você está durante 300 anos aí ensinando as novas gerações a fazer errado, porque a gente também foi ensinado a fazer errado. Então, pensar no investimento social privado atrelado à equidade racial é reconhecer que todas as desigualdades desse país têm uma origem, têm cor, tem CEP, né, Marisa? Tem sotaque, mas que a gente ainda não está se posicionando da forma coerente para mudar essa realidade. Então, de fato, refletir de como a gente vai se comportar para transformar essa pauta numa pauta prioritária e diária, contemporânea. Perfeito. Não, e Gibson, eu acho que essa fala é muito poderosa, essa questão do local da liderança, né, do local de fala. Eu acho que é tudo que a gente tem visto aqui no Congresso todos esses dias, né, não tenho dúvida disso. E a importância realmente das empresas olharem, eu bato na tecla, gente, eu sou repetitiva porque é meu papel, mas é indicador, produção de conhecimento, a gente não consegue mudar o que a gente não conhece. A gente sabe o impacto que teve nas empresas americanas, a questão do George Floyd, isso, né? Eu acho que a gente avançou nos últimos anos aqui, a gente já tem pactos relacionados à questão racial, a olhar para a equidade, mas ainda é muito pouco. Que é isso? A gente tem que ter um pouco de paciência, porque as mudanças não vão, né, acontecer instantaneamente, mas não dá também para esperar mais, né? E eu acho que passa também por muitas das questões que até o próprio World Economic Forum aponta nos riscos globais, da desigualdade passar por questões como tecnologia, né? Então, o quanto que a gente também não está perpetuando uma desigualdade, porque quando chove, quem mais sofre, a gente sabe quem é, e tem todas essas questões envolvidas. Então, obrigada, é fundamental, acho que teu ponto. E a gente vai conversar mais daqui a pouquinho. Eu vou ter que olhar até quais perguntas estão chegando, gente. Lembra de mandar pelo QR Code as perguntas. E agora, acho que para fechar essa primeira rodada de falas, aí sim, agora o Fábio. Fábio, acho que você traz uma experiência maior de mercado aqui na mesa, né? Então, acho que queria te ouvir o que muda com todo esse movimento ESG e as pressões dos investidores sobre as empresas. Quais são esses limites para a promoção das equidades, na sua visão? E como é que o investimento social privado também consegue se relacionar com tudo isso? Obrigada. Oi. Bom dia a todas, todos e a todes. Seguindo a recomendação da Marisa, vou fazer uma autodescrição também. Sou um homem branco de 51 anos, cabelos grisalhos, óculos, estou com uma camisa polo branca, sentado ao lado do Gibson, do meu lado esquerdo, e da Marisa, do meu lado direito, numa cadeira e não numa poltrona como eles estão, confortavelmente. Super obrigado pela oportunidade de falar aqui no GIF. Também vou tirar o fone porque é muito estranho ouvir a própria voz. Como foi colocado, eu sou de mercado, mas acho que de um lado B do mercado. Até fico meio desconfortável quando falo que eu sou do mercado, porque o mercado é bastante insensível em geral. Eu tento trazer algumas provocações para o mercado que eu atuo, já há 30 anos, quando eu fundei minha empresa de investimentos, mas com esse olhar. E eu vou trazer também algumas provocações aqui, e o que eu vou falar é só a minha opinião, não há verdades absolutas no mundo da sustentabilidade, certamente. Muitas vezes minhas opiniões vão contrastar, inclusive com a de colegas aqui, e tudo bem, os dois estão certos ou os dois estão errados, acho que faz parte das divisões de questões que são complexas, e acho que também dá espaço para debate.
Então, já falando um pouco sobre... perdão que eu estou com minhas anotações no celular, então não estou consultando o celular, não. Essas são as minhas anotações aqui de coisas que foram colocadas aqui durante a fala dos meus colegas. Mas já falando um pouco de limites, quando a gente fala de empresas, e aqui eu vou cometer uma generalização, então já peço desculpas, mas, em geral, os empresários têm uma visão liberal. E os liberais tendem a advogar por um governo pequeno. E acho muito engraçado ou curioso que, quando se trata de questões sociais ou de questões ambientais, as mesmas pessoas que advogam por um Estado pequeno empurram de volta essas questões para como se o governo tivesse que resolvê-las, né? Então, ou é Estado grande ou é Estado pequeno, a gente não pode ser contraditório. Se é Estado pequeno, então a responsabilidade recai sobre os indivíduos e sobre as empresas também. Então, não dá para ser as duas coisas, né? Quando me interessa ser Estado pequeno e quando me interessa ser Estado grande. Então, portanto, a gente tem que falar um pouco sobre a responsabilidade das empresas nesse contexto de liberalismo que advoga por Estado pequeno. Então, as empresas precisam assumir um pouco as responsabilidades que elas deveriam ter. E aí, quando a gente fala sobre limites, e aí a Marisa colocou muito bem, a primeira restrição é financeira, e a gente precisa entender qual que é o tamanho da ambição das companhias, porque não falta dinheiro, falta ambição. Quando há ambição, há recursos. Há recursos para investir, há recursos para crescer, há recursos para marketing, há recursos para uma série de coisas. O que não há é ambição. Então, se as empresas, de fato, querem transformar e impactar e estão realmente preocupadas com questões socioambientais, não haverá falta de recursos. Então, a gente precisa cobrar um pouco a empresa em relação à questão de recursos. A segunda questão que a Marisa traz, já comentando, estou pegando carona aqui na sua fala, é a questão do prazo, né, do curto prazo. Acho que a gente precisa entender um pouco dessa vontade das empresas de entregarem resultados no curto prazo, que, por um lado, pode parecer maravilhoso, porque a gente tem temas urgentíssimos para resolver. A questão que o Gibson coloca de equidade racial, são séculos, no plural, né, a gente esperando alguma melhora nessa questão que não há. Então, há muitas urgências. Há a questão climática, que é urgente. Tem a Agenda 2030, com uma série de questões que são urgentes, mas a gente precisa entender se essa demanda das empresas pelo curto prazo é porque há urgência ou se há porque é uma necessidade de marketing, né? Infelizmente, grande parte do que eu vejo é muito mais para uma produção de conteúdos de marketing e não pela urgência, porque se fosse pela urgência, haveria mais recursos. Então, a gente precisa entender que essas coisas não conversam. Não faz sentido faltar recurso e ser urgente ao mesmo tempo. Em relação à questão da priorização, também tem um paradoxo que a gente precisa pensar a respeito. Porque se a gente precisa fazer escolhas, e as escolhas são naturais, quando a gente faz escolhas, a gente também empurra lá para baixo quem está na base da pirâmide, em vários sentidos. Então, no momento que a gente fala, por exemplo, de equidade, de gênero, e muitas das empresas justamente falam isso: olha, deixa eu resolver primeiro a questão da equidade de gênero, depois eu penso na racial, aí depois eu penso na LGBTQIA+, depois eu penso nos PCDs. E aí, aonde vai ficando quem está mais lá na base da pirâmide, que é a mulher preta, trans, etc., nunca vai chegar ao espaço dela. Então, a priorização, ao mesmo tempo, beneficia alguns e prejudica outros. Isso a gente pode estender esse mesmo raciocínio para o ambiental. Muito se fala da Amazônia, então vamos canalizar recursos para a Amazônia, e cadê o Cerrado, né? E cadê os outros biomas brasileiros? Então, no momento que a gente prioriza algumas coisas, a gente desprioriza outras, e é um cuidado que a gente tem que tomar, porque no momento que a gente desprioriza, aqueles que já eram carentes de recursos e assistência e olhar, passam a ser ainda mais carentes. Sobre essas três letrinhas, ASG, OSG ou ISG, queira a gente chamar como elas quiserem, eu tenho uma relação de amor e ódio com elas, né? Eu comecei a minha empresa muito antes dessas letrinhas existirem, elas foram cunhadas entre 2004 e 2005, e antes isso chamava investimento responsável.
E investimento responsável é muito abstrato, né? O que significa ser responsável, quais são as temáticas que a gente trata no investimento responsável. E no momento que essas 3 letrinhas apareceram, facilitou muito a minha vida. Não, bom, tem ambiental, tem social, tem governança, é muito fácil de explicar, muito fácil popularizar, em qualquer língua dá para falar, é um acrônimo fácil. Então, a popularização do conceito foi uma dádiva dessas 3 letrinhas. Por outro lado, elas trouxeram uma incompreensão total do real significado da sustentabilidade. Elas acabaram trazendo o ESG como um puxadinho das companhias e não como integração das companhias. As empresas deveriam pensar em questões socioambientais de governança dentro das suas estratégias e não um puxadinho como se, enfim, a fundação ou o departamento de ESG ou de sustentabilidade pensassem nessas questões e o resto da empresa funcionasse numa outra esfera. A desintegração da sustentabilidade dos negócios é muito prejudicial para a própria sustentabilidade. Então, ao existir um braço de sustentabilidade, ESG ou mesmo uma fundação, muitas vezes isso serve para perpetuar transgressões das próprias companhias, né? Porque as empresas continuam transgredindo, continuam, enfim, poluindo ou causando externalidades negativas do lado social, e quando se trata de questões socioambientais, elas dizem que tem ali um departamento de sustentabilidade, o ESG, ou uma fundação, fazem investimento social privado e, por isso, ficam livres de cobrança. A gente também não pode esquecer que empresas, né, a gente, quando fala em empresas, a gente acaba despersonificando. Não existem empresas, existem pessoas que estão tomando decisões por trás dessas empresas. Empresas não tomam decisões, quem toma decisões são pessoas. Em geral, infelizmente, as pessoas, né, como Gibson e Marisa falaram, são pessoas do meu estereótipo. Pessoas, são homens brancos, héteros de meia idade, que ainda estão parados nos anos 90, quando empresas buscavam lucro a qualquer custo, independente das externalidades que causavam. Tirando valores dos seus stakeholders para passar os valores para os seus shareholders. Nada contra a busca do lucro, ela só não pode ser a qualquer custo, ela não pode ser em cima de externalidade e não pode ser desrespeitando stakeholders na tomada de decisão. Então, enquanto houver esse raciocínio na tomada de decisão, que são de pessoas pouco empáticas pelo próximo e pelo planeta, muito provavelmente a gente vai perpetuar uma situação e por isso é tão importante, tão necessário dar espaço para pessoas diferentes e diversas serem também donas do poder e estruturarem. Quando a gente fala sobre o que aconteceu no Brasil a partir de 2019, que enfim, o assunto sustentabilidade, ESG, virou pop, parece que está todo mundo levando essas questões a sério, mas os indicadores não melhoram. A gente continua sendo o 8º país mais desigual do mundo, o mais racista do mundo, um dos mais transfóbicos do mundo, um dos que mais emite gases de efeito estufa, os índices de desmatamento não param de subir, enfim, os indicadores não melhoram. Então, se todas as empresas realmente estão levando a sério o ESG, quem está estragando o planeta? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, talvez a gente não esteja levando tão a sério quanto a gente deveria, ou são poucos que estão. Então, acho que essas visões críticas, não adianta a gente olhar para ESG como se fosse um departamento de marketing para produzir indicadores. A gente tem que produzir impacto e não indicadores. Os indicadores vêm depois, né? Acho que é super importante para medir, como o Gibson colocou, mas se a gente realmente quer fazer a diferença e produzir impacto, a gente tem que entender o papel de cada uma das companhias, assumir a responsabilidade e pensar em stakeholders e não só nos shareholders. Perfeito, Fábio. E assim, o papel dessa plateia aqui, né, até na compreensão do que eles conseguem influenciar na tomada de decisão das empresas é muito importante. Porque o que eu escuto de parceiros do BIS que já relataram olha, vou ter participar da pesquisa e responder me ajuda até na geração de relatórios internos, porque as áreas sociais, vocês devem saber melhor do que ninguém, são cada vez mais demandadas a produzir 40 relatórios diferentes para a relação com investidores, para a área de RH, para o gabinete da presidência. E
cada um com o seu olhar recortado, relatórios diferentes. Então, se a empresa não consegue mostrar o que é impacto social, e essas áreas que vão conseguir demonstrar isso claramente, a história fica distorcida. Cada um vai contar, né, a sua narrativa. Então, existe essa importância. Você participar de redes que te deem um respaldo para dizer isso aqui não é para ser reportado dessa maneira, porque isso é outra coisa, ajuda bastante, né? É o que a gente enxerga. E, assim como você, a preocupação com greenwashing passa por isso, né? Passa pela a responsabilidade do accountability, do reporte, e a própria questão das esferas de tomada de decisão. Eu acho que tem tudo a ver, quando a Marisa falou também, eu concordo em parte, da questão da limitação de recursos, eu trouxe um pouco dessa sua fala aqui. É uma questão de governança. A limitação, o Eric também falou sobre as escolhas. É claro que a gente tem recursos limitados, mas a empresa entender que é mais do que só direcionar, né, e como direcionar, que isso é muito maior, até na definição das suas estratégias corporativas e conseguir ser alimentado pelas áreas sociais é fundamental, né? Então, acho que a gente, fechando essa primeira rodada, temos ainda aí um pouco menos que 25 minutos para entrar nas perguntas. Eu vi que tem muita pergunta que eu vou tentar blocar aqui por temáticas, porque elas estão se repetindo. Uma delas que me chamou a atenção é uma coisa, né, um grupo de perguntas que tratam disso, tem muito a ver com a nossa fala. Tá, então o ESG está aí, né, a sopa de letrinhas, e como é que então ela pode oportunizar, ajudar a potencializar o impacto dos institutos, das fundações, das empresas, alavancando recursos, né? Eu queria ouvir vocês, como que vocês veem isso? No BIS, que a gente fez uma pergunta para a nossa rede sobre se eles enxergam que a questão do ESG competiria por recursos ou alavancaria recursos, e a resposta que a gente teve é que 70% da rede acredita que tem um potencial de alavancar recursos, né? Mas eu queria ouvir também um pouco mais vocês aí, se vocês concordam e como é que vocês veem isso. Quem se sentir à disposição? Deixa eu comentar aqui, Patrícia. Acho que pode alavancar. A gente viu isso nos últimos 2 anos. A gente conseguiu, como instituto, como fundação, né, como ISPI, a gente triplicou o orçamento nosso nos últimos 2 anos. Mas tem uma exigência também do negócio, né? Não é à toa. Então, você tem que trazer dados, tem que mostrar resultados, tem que medir impacto, tem que pular para dentro do negócio e mostrar onde que a gente está atuando, que forma que está atuando, se isso é sustentável, se é visão a longo prazo. Então, um pouco como experiência, né? E falando dessa experiência, tem os dados da pesquisa, mas como experiência aí, a gente triplicou o orçamento do investimento social nos últimos 2 anos. Pode, por favor, Marisa, quer comentar? Não, meu comentário... É muito estranho, gente, ouvir a própria voz assim. Não, meu comentário ia muito ao encontro do que o Eric falou, que eu acho que pode sim, mas eu acho que tem uma urgência aí por produção de dados, né? Tem uma urgência muito grande por produção de dados para até qualificar o trabalho, porque senão se a gente não consegue comprovar, a gente não tem dados, não tem evidências, não tem monitoramento e avaliação, a gente corre o risco de que esse investimento ele diminua. Então, eu acho que tem uma possibilidade, mas essa possibilidade ela precisa vir junto com monitoramento, avaliação, produção de dados e de evidências. Por acaso, a mesa aqui do lado está tratando de avaliação, né? E a gente já falou tanto de produção de conhecimento aí com a iniciativa da PIPA, com o próprio BISC, Censo-GIF, eu acho que é fundamental. Tem um outro bloco de perguntas que está olhando para a questão da preocupação. Tá? Se todo mundo... E aí a pergunta está direcionada para você, Fábio, mas eu também queria ouvir o Gibson, que
todo mundo no LinkedIn está mais diverso, né? A coisa está bonita, nos relatórios também. Como que a gente consegue separar o joio do trigo? Né? Existe uma narrativa forte para a diversidade, mas o quanto que isso efetivamente está acontecendo? Infelizmente, está acontecendo o contrário muito recentemente. A gente tem observado, não só no Brasil como no mundo, uma onda de demissões, e essas demissões estão muito mais focadas em pessoas pretas, em LGBTs, em pessoas acima de 60 anos, em PCDs e etc. Então, eu acho que mais recentemente é o contrário que está acontecendo. Claro que ficou, depois de 2019, 2020, quase uma necessidade de se falar sobre diversidade, de se mostrar a diversidade, mas não necessariamente de se atuar em diversidade. Eu estou junto com o Gibson no Pacto pela Equidade Racial, que a gente ajudou a construir junto os indicadores, e eu fico pensando assim, são 56% de negros no Brasil. Só precisa de indicador para medir alguma coisa, porque a gente entra nas salas e não vê pessoas negras. Porque se a gente visse pessoas negras, o Pacto pela Equidade seria desnecessário. Então, eu torço para que um dia a gente tenha que fechar o pacto, né? Eu estou nesse mercado há 30 anos, eu invisto em empresas de capital aberto, já tive, sei lá, quantas reuniões. Eu não estou mentindo nesse dado, não. Eu estou falando a verdade. Já tive não sei quantas reuniões com C-level de companhias de diferentes setores, tamanhos, etc. Eu nunca tive uma pessoa negra do outro lado da mesa. Nunca. Nenhuma reunião. Até hoje, em 30 anos. Né? Então, eu acho que as pessoas podem postar o que elas quiserem. Os números não mentem, os números estão aí. Os números são muito ruins ainda. E de gênero são calamitosos. Existem no índice Bovespa cerca de 90 empresas, acho que são 88, só 2 são dirigidas por mulheres brancas. 2. A gente está ainda muito atrasado na pauta de diversidade. Por isso que muitas vezes no meu LinkedIn chamam de LinkedDisney, né? Criticando os outros, porque tudo parece muito bonito, está quase virando um Instagram. Eu pedi para ele começar. Eu pedi para ele começar porque eu já ia brincar também com o LinkedIn dele, que é a Disney, ao contrário, né? Tipo, o pessoal já fica irritado com o tanto que ele provoca algumas movimentações. Mas respondendo à questão de separar o joio do trigo, também é muito importante a gente lembrar que essa provocação ela é histórica já, né? Há mais de 60 anos a gente tem grandes nomes do próprio movimento negro tentando trazer a responsabilidade das empresas. Inclusive aqui no auditório hoje nós temos um desses nomes, o professor Hélio Santos está aqui, parabéns, obrigado professor, por ser uma grande referência para todos nós. Muito obrigado. E é pensando em nomes como este, como o do Hélio, como o da Cida Bento, que a gente traz hoje de falta uma preocupação muito mais ampla de dizer assim, as empresas agora inclusive estão fazendo marketing da diversidade, né? Mostrando um cenário que na prática não existe. E é muito comum, veja, o Fábio é um cara branco, empresário, investidor, traz aqui para gente que nunca viu uma pessoa preta do outro lado da mesa. Imagine eu, né? O que é que eu não vejo? Então, essa preocupação ela é muito séria do ponto de vista de como as empresas estão se comportando para mostrar à sociedade uma falsa ideia de diversidade que elas não estão aplicando na prática. Existe uma série de iniciativas que mostra como essas empresas podem mudar essa realidade, não só através do monitoramento desses indicadores, porque eu acho que o número em si ele é só um número, mas mostrando a essas empresas como transformar isso numa jornada e muito pautada nessa ideia de mudar a cultura a médio e a longo prazo. E sempre que a gente, no pacto, né, dialoga com as empresas, hoje a gente tem 40 grandes empresas comprometidas realmente em todos os anos reavaliarem esse seu indicador, esse seu índice, porque ele é, né, crescente, ou seja, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dessas organizações.
a gente sente a resistência cultural de como tratar esses aspectos como uma pauta importante. Até porque aquelas que já iniciaram essa trajetória e já estão investindo, fazendo investimento em programas, em projetos, também tem o hábito de sempre fazer investimento nos mesmos grupos, com os mesmos parceiros, sem ter essa preocupação que Marisa trouxe de estar na ponta e saber quem é que está no território, qual é o impacto que está gerando e a quem vai beneficiar, né? Então, uma das grandes provocações que a gente sempre faz com os parceiros é: vamos tentar virar a chave, porque existe uma enormidade de outros potenciais parceiros e organizações que fazem um esforço imenso com R$ 10.000 por ano para transformar uma comunidade que, na sua grande maioria, é de gente preta, mas com um potencial imenso, né? E o Pipa traz isso, como tantos outros parceiros que a gente conhece e que vem transformando a realidade de muitas comunidades e de muitos territórios. Mas essa virada de chave ela ainda está sendo muito forçada, muito à força mesmo. E aí você já emendou aqui a resposta numa outra pergunta que tratava justamente sobre isso, né? Os institutos também perpetuarem apoio a organizações já conhecidas e a grandes organizações não gera, né? Não incentiva essa desigualdade, né? Qual é o papel do rodízio também e de você abrir os seus horizontes para além do que você já faz, né? E a questão territorial, a gente olha na pesquisa a diferença que tem o investimento do setor industrial e do setor de serviços, também, porque acaba que a indústria ela é muito mais território, né? Então, quais são as materialidades também que, com o alinhamento ao negócio, como a gente falou aqui, invariavelmente o investimento social acaba também respondendo à materialidade de cada uma das atuações, né? Agora, um outro ponto. Quer comentar, Não, Marisa? eu só queria complementar, né, naquelas verdades indigestas, o investimento social privado, de certa forma, reproduz a lógica de desigualdade social brasileira, né? Então, porque, né, gente, é isso. Ele vai reproduzindo essa lógica de desigualdade e aí, porque a lógica de investimento social, onde você investe, para quem você investe, é também uma lógica de poder. E aí o que a gente precisa muito discutir, e é urgente discutir seriamente sobre isso, é como que a gente democratiza o acesso. Porque a gente fala que, quando a gente vai olhar para Norte e Nordeste, são ínfimos os recursos que chegam e que tem muito impacto social. Então, eu acho que o investimento ele precisa olhar para essa lógica dele burocrático, pouco democrático e com pouco impacto na ponta. E quebrar essa lógica de reprodução de desigualdades. Sem dúvida. E aí a diversidade que a gente tem nesse país é uma diversidade completa, né? De sociedade, de população, como o Fábio falou, de biomas, e aí a gente entra nas ondas do modismo, né? E aqui mesmo no Congresso a gente teve uma troca sobre bioeconomia, que só se falou de Amazônia, né? E cadê todo o resto? Então, como que as empresas realmente conseguem ter a intencionalidade, né, de fazer diferente? Porque é mais fácil seguir, né, no status quo ali. Agora, como é que a gente quebra esse ciclo? E eu acho que o papel dessa plateia aqui é essa, né? A gente tem uma consciência muito maior do que boa parte da população. Talvez, eu não sei se é muito arrogante dizer isso, mas a gente está aqui há 3 dias discutindo isso, né? Então, pelo menos, a gente tem a intenção de estar aqui. Se a gente está aqui é porque a gente reservou espaço e priorizou isso na nossa agenda. Agora, a gente falou muito de investimento social, privado, e tem algumas questões aqui relacionadas à parte de negócio de impacto, que tem aí também muito potencial, né, de quebra de ciclos de desigualdade. Então, queria entender como é que vocês veem o papel das empresas para impulsionar essa agenda dos negócios de impacto no país, inclusive por meio do apoio a programas de apoio a negócios, de inovação aberta, compras. Na Rede Bisca a gente tem várias empresas que atuam nisso. A gente já teve um ano que aprofundou um pouco mais nessa temática. Não sei quem quer começar. Bom, eu acho que a gente tem espaço, as empresas em si têm espaço para escolher onde investir de uma maneira muito ampla, né? A gente no Pacto criou, por exemplo,
uma lista de recomendações do que seriam prioridades, a maior parte pautadas em educação, e aí você pode ter, né, negócios de impacto atrelados à educação, mas desde que tenha o recorte racial, mas também recortes para mercado de trabalho e empreendedorismo, que também englobam negócios de impacto, né? O que eu sempre provoco nesse diálogo com as empresas é o que é que ela quer de resultado desse impacto, que dialoga com ela, com o negócio dela, né, primeiro. Segundo, em que território ela está inserida, para poder também entender as potencialidades daquela região, daquele lugar, daquelas pessoas. Mas também pensar na sociedade como um todo, como um geral. Você não é uma célula isolada, você precisa entender que você se relaciona com todo um tecido social e isso vai abrangendo à medida do que esses investimentos vão trazendo de resultado. Mas lógico que eu vou puxar sempre sardinha para a minha pauta, para a gente não vai ter grandes impactos de resultado se você não pensa em equidade, né? E aí também fazendo alusão ao que o Fábio falou, fazendo transversalidade também com gênero, porque aí nesses recortes, prioritariamente as mulheres negras sempre vão estar à mercê de todos os indicadores se a gente não for colocar eles como um resultado negativo. Então, para o pacto, a prioridade é sempre trazer mercado de trabalho, empreendedorismo, educação, um recorte em raça, mas quando você também coloca nessa pauta a prioridade para gênero, mulheres pretas, a empresa está dando um grande salto em relação a essa agenda. O Fábio pediu a palavra, mas só para também colocar aí, as empresas elas têm, as áreas sociais conseguem, muitas delas, gerar uma escuta mais ativa. O que a gente percebeu na pandemia, no BIS, que a gente tem uma das perguntas é quais são os públicos beneficiários dos projetos, né? E até 2019 a gente sempre ouvia como resposta mulheres ou população negra ou preta. Mas a partir de 2021, que a gente olhou os dados de 2020, com a pandemia a gente conseguiu começar a ver como uma prioridade esse duplo recorte. E isso foi muito legal, de você identificar que veio espontaneamente das empresas essa atenção especial no momento de maior crise de uma população que estava sendo mais afetada ainda. Só um complemento rápido, se eu puder. Quando a gente está falando de investimento de impacto, então, necessariamente, se a gente está falando de investimento, a gente está falando de investidores. E quando a gente está falando de investidores, sejam eles pessoas físicas ou institucionais, logo vem uma dicotomia entre resultado financeiro e impacto, como se fosse necessário escolher um lado, ou um ou outro. Essa dicotomia é falaciosa. É totalmente possível ter retorno financeiro e impacto ao mesmo tempo. Enquanto persistir na cabeça das pessoas e dos investidores brasileiros que ou você escolhe retorno financeiro ou você escolhe impacto, o impacto vai estar muito mais alocado à filantropia e com isso a gente vai estar falando de um nicho do nicho do nicho dos recursos financeiros movimentados nesse país. É totalmente possível aliar retorno financeiro e propósito, retorno financeiro e impacto, retorno financeiro e responsabilidade. Só para dar um dado para vocês, com toda essa mídia que existiu nos últimos anos sobre ESG, ou ASG, ou ESG, né? Mas desde 2019, acho que nunca houve tanta mídia espontânea, todo dia webcast, podcast, seminário, newsletter, todo mundo fala, abre o jornal, você vai falar disso, com toda essa mídia espontânea, só 0,27% da indústria de fundos de ações no Brasil é ESG. 0,27%. Não é nada. Se a gente está falando de fundos de crédito ou de multimercado, que são muito maiores do que fundos de ESG, é menos ainda. Então, a indústria ESG no Brasil representa zero, nada. É absolutamente irrelevante. Por quê? Basicamente porque o investidor brasileiro ainda acha que ou você é responsável ou você tem retorno financeiro. E a opção é sempre pelo financeiro e essa dicotomia é falaciosa e a gente precisa combatê-la para a gente poder dar passos mais largos. Acho que a gente
queria propor que a gente fosse para uma rodada final de comentários. A gente está a 5 minutos aqui de fechar. Muitas das perguntas que estão aqui, tem muita coisa bacana, passam pela questão da cultura, né? Como é que a gente consegue, então, quebrar esse ciclo, se a cultura é algo de longo prazo, então o que realmente dá para fazer. A gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que, como um recado final, acho que merece. Que eu acho que a primeira coisa é a tomada de consciência, né? Eu acho que a Marisa já falou, o Gibson, a própria plenária de abertura aqui do Congresso foi sobre a decolonização. Mas eu queria aí pedir, a gente pode seguir a ordem das falas iniciais. Marisa, se você puder começar. Só agradecer, foi ótimo estar com vocês. Foi, né, vocês não estão me ouvindo? Ah, estão? Foi ótimo estar com vocês, assim, a discussão super válida. E, na verdade, a minha fala final é uma convocação. Gente. Acho que é uma convocação para uma mudança estratégica do investimento social privado no Brasil, da filantropia brasileira, que é olhar para quem está fazendo impacto direto na ponta. Eu sigo muito orgulhosa por esse material aqui. Eu acho que a gente vai ficar, né, durante muito tempo só falando. A gente vai falar, trazendo a palavra da periferia e filantropia para vocês. Estamos aqui, catequizando todos a palavra. Mas eu acho que aqui a gente tem muitos, e isso aqui é só um infográfico. A gente tem no site lá da Pipa, vocês podem pegar o relatório completo, que são 80 páginas, que traz muito do panorama, do que hoje das barreiras de acesso a recursos por instituições que estão fazendo impacto na ponta no país. Então, se a gente quer, de fato, desafiar estruturas, né, de desigualdades, a gente precisa ir olhar para essas organizações que estão fazendo. Essas organizações que são geridas por pessoas negras e que estão fazendo impacto para pessoas negras. Então, eu aproveito a minha fala para fazer essa convocação para o investimento social privado. Se antes era só achismo, não tem mais achismo. Nós temos dados e evidências aqui. É isso. E obrigada, gente. Obrigada. Éric. Bom, agradecer também dessa oportunidade de estar aqui, de trocar essas ideias e também levar essa responsabilidade de levar esses temas para dentro das organizações, dos institutos, das fundações e para dentro das empresas. A gente tem um trabalho de letramento grande e cultura a gente tem que conhecer, então é um grande passo a gente tomar consciência. Mas agora fica a responsabilidade de levar para dentro dos institutos, fundações, olhar para a gente, falar, olha, a gente está sendo diverso, a gente está atuando descentralizado, a gente está atuando com visão de médio e longo prazo. Então eu levo para mim, para a equipe que está aqui da Fundação, junto com a equipe da Fundação, essa responsabilidade de tudo que a gente escutou nesses 3 dias. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, queria agradecer ao GIF a oportunidade de estar com meus colegas aqui discutindo esse tema que é tão pungente, tão necessário, mas eu vou aproveitar o gancho e também fazer uma provocação. Uma provocação para vocês, como pessoas físicas, né, de acordarem todos os dias e definirem uma meta. O que é que eu vou fazer hoje para diminuir a desigualdade e o racismo nesse país? Eu vou conversar com meu filho, eu vou conversar com meu sobrinho, eu vou conversar com meu colega de trabalho, eu vou fazer o teste do pescoço, eu vou discutir com meu colega do trabalho que é racista e que tem um comportamento equivocado. Bom, o que é que eu, como ser humano, estou fazendo para mudar essa realidade? Isso é a minha provocação para você, pessoa. Para você, empresa, eu faço uma outra provocação. Pesquise, procure entender quais são as instituições e as iniciativas que estão com grande potencial de mudar a realidade desse país. O Pacto é uma delas, voluntária, gratuita, que dá às empresas aí um roteiro de como combater essas estruturas raciais e essa desigualdade dentro, mas também se relacionando com as comunidades, fazendo com que o investimento social privado transforme
né, na ponta, como a gente ouviu da Marisa e do pessoal do PIPA, as periferias e trazendo mais qualificação para crianças e jovens negros, para daqui a uma geração a gente não ouvir mais aquele discurso de que não tem negro qualificado no mercado, porque ele já não cabe neste país, mas que, acima de tudo, a gente possa fazer das nossas empresas um ambiente saudável, equânime e diverso. Então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi muito, muito, muito rico. Adorei as falas de todos. E como acho que eu passei minhas falas inteiras num lado mais crítico, então acho que eu vou terminar de um outro jeito, um pouco mais, uma visão mais romantizada e otimista. Eu acho que vem uma nova geração por aí, totalmente diferente da minha. A minha talvez não se importa, não seja empática, toma suas decisões de compras, né? A gente não pode esquecer que cada compra que você faz é um ato político. Então, quando vão comprar uma camiseta, não estão preocupadas nem com a pegada de carbono, nem com a pegada hídrica, nem se essa camiseta foi produzida a partir de violações de direitos humanos. Essa é a minha geração. A nova não será assim, né? E as empresas que não entenderem esse novo consumidor serão atropeladas. Essa nova geração vai ocupar espaços nas empresas, nas políticas públicas e também sendo consumidores. Então, eu acho que daqui a algum tempo, né, quando as pessoas tiverem poder discricionário de consumo relevante, a gente vai dar passos muito grandes. A minha preocupação é como a gente chega até lá. São 5 ou 10 anos que a gente precisa de esforço de pessoas, de novo, que estão na estrutura de poder, brancos, homens, héteros de meia idade, para serem mais empáticos e fazer esses chamamentos, né, que vocês estão falando, esses exercícios de serem mais dóceis e empáticos nas suas pessoas físicas e levar essas questões para casa, mas acho que mais para frente a gente vai estar em melhores mãos e com os corpos de vocês, com certeza. Muito bom. Eu acho também que é isso. Eu acho que é uma evolução, a agenda está aí. E a gente tem na base da pirâmide, né, se você olhar as influências, as forças de influência, é esse novo chip que vem com a nova geração, que passa a ser os investidores, os consumidores e os colaboradores das empresas. Eu queria deixar um último recado, que a gente fala do ESG, que o ESG é uma jornada, e é uma jornada das empresas, né? A gente não vai virar a chavinha do dia para a noite, e a gente falou muito dos limites do ESG, né, colocado para a promoção das equidades pela perspectiva das empresas. Mas os limites são muito maiores do que esse, né? E se a gente olha para ESG até como um mecanismo de mercado, né, como um movimento que veio do mercado, eu acho que o próprio movimento, não sei se a palavra é movimento, mas o próprio ESG está numa jornada que precisa evoluir. Porque a gente falou muito aqui de indicadores, né, de combate ao greenwashing, e a definição de melhores frameworks, a atenção aos dados que a empresa reporta e gera, também tem que entrar nessa conta, do accountability do que é colocado, né? E o mercado, como indutor desse accountability, também consegue fazer muita diferença. Então, olha, muito obrigada, Marisa, Fábio, Gibson e Eric. Foi um grande prazer aprender com vocês. Obrigada.